Olá, seja bem-vindo a mais uma Universidade Wetzlar. Hoje o tema da nossa aula é Projetos Elétricos para Cliente Wetzlar. Os apresentadores da nossa aula de hoje são Fernando Urias e Marcelo Pinheiro, ambos da área de Projetos e Engenharia, e eu desejo você uma ótima aula. A intenção desse trabalho, né, é falar um pouco sobre a nossa área de projetos. Tá? A nossa área de projetos ela tem um leque amplo de saídas, né? A gente trabalha com GD solar, trabalha com TEE, que é um programa de eficiência energética, a gente faz adequação, tá? Laudos, visitas técnico-comerciais, inclusive o Marcelo estava na sexta-feira em uma, né? Trabalhamos também com projetos avulsos, e vocês vão ver aqui durante a apresentação que vários dessas atividades são projetos avulsos, tá? A gente também, para esses projetos, faz orçamentos, lida com diversas informações, tá? Atendendo os pedidos aí de comercial e gestão, especialmente nessas atividades que vocês vão ver agora. Então, a gente tem outras atividades que vocês não vão ver agora. Nós não vamos falar de adequação, tá? Adequação, pretendemos fazer uma aula, alinhar com o Caio, específica de adequação, tá? Como é a adequação de cada concessionário, o que cada concessionário exige para adequação, tá? Para a gente alinhar. Mas nesse momento nós vamos falar primeiro dos conceitos básicos, tá? Falando dos conceitos básicos, tá? Vocês estão me ouvindo bem? Se não tiver, por favor, avisem, tá? Me deem um alerta. A energia, né? Ela segue um caminho, né? Independente da fonte onde ela é gerada, tá? Ela vai sempre seguir esse caminho. Esse caminho ele é meio que obrigatório, aliás, ele é obrigatório, tá? Porque é de um princípio da física, tá? Quando você aumenta a tensão, tá? Aqui, tá? Você imediatamente diminui a corrente, tá? E o que é transportado no fio é a corrente, tá? Então, quando eu quero fazer abrir o microfone aqui, Marcelo. Não é. Obrigado, gente. Então, o que acontece? Quando você gera energia, né, você tem que fazer a elevação da tensão dessa energia, tá? Para que ela possa ser transportada de uma maneira eficiente, tá? Com a tensão elevada, você vai ter menos perdas elétricas, tá? Porque a corrente é pequena, tá? Você não vai precisar de fios tão grossos, tá? E você vai ter uma eficiência maior, porque nós estamos falando aqui de linhas de transmissão muito grandes, né? Nós estamos falando aqui de receber aqui energia de Itaipu, né? Itaipu está lá na divisa com o Paraguai. Receber energia de Belo Monte, né? Que está lá no Amazonas, tá? Então, são caminhos muito distantes que a energia faz. Então, se a gente fosse transportar ali 110, 220, que é a tensão que a gente usa, né? Não é viável, seria um fio absurdo, seria uma perda absurda. Então, é esse caminho. A energia gerada, existe um transformador que vai elevar essa tensão, tá? Existem vários tipos de tensão, tá? Dependendo da linha, tá? E essa energia vai seguir, tá? A caminho, tá? Do seu uso, tá? Então, você vê essas linhas pelas rodovias, pelas estradas. Aqui em Bauru tem um lugar ali onde elas se encontram, né? Que é a CETEP ali, na Bauru Marília, no começo da Bauru Marília, tá? Onde ela se classifica aqui nas tensões A1, A2, A3, tá? Então, a gente tem tensões diferentes, tá? Dependendo da linha, dependendo de onde ela vem, tá? Mas são todas tensões muito altas, tá? E raramente algum cliente consegue se conectar direto aqui, tá? Tem casos que sim, tem cliente que trabalha 138, tá? Se não me engano, a Duratex, ela tem subestação de 138, tá? Mas é muito raro, tá? E o que acontece, né? Para essa energia que foi elevada por um motivo de transmissão, ela vai ser utilizada, o caminho tem que ser o inverso, tá? Nós precisamos rebaixar essa tensão, tá? E aí você começa a usar o conceito de subestações rebaixadoras, tá? Subestações que vão ter transformadores e vão fazer a redução dessa tensão, tá? Então, você tem uma transmissão a 69, por exemplo, tá? A responsabilidade é da distribuidora, tá? A CPFL tem uma subestação aqui em Bauru, vou mostrar a foto, tá? Que vai rebaixar para 13.8, para 13.800. É um grande rebaixamento,
tá? E aí a gente muda a categoria de alta para média tensão, tá? Esse 13.8 ele vai andar pelos postes. Eu vou mostrar depois onde ele está nos postes. Ele está pela rua, esse 13.8, tá? É uma voltagem ainda alta. Mas, em conceito, a gente chama ela de média tensão, tá? Então, a alta tensão ficou lá na rede de transmissão. Aqui na cidade, a gente tem média tensão, tá? No poste. A CPFL, ela, em 13.8, você ainda não pode usar essa energia na sua casa, tá? Não tem como você conectar isso na sua casa. Então, a CPFL vai rebaixar essa energia nos postes, tá? Para que ela chegue no grupo B, tá? Na tensão de uso, tá? Então, o grupo B, ele não precisa ter transformador, tá? Tá claro para vocês, então, que o grupo B é totalmente responsabilidade da distribuidora. E por isso que ele é caro. Tá? Ele é uma energia bastante cara, por quê? Porque o consumidor, ele não tem despesa, né? Ele colocou o postinho dele, ele já vai conectar no 120, no 220, tá? Todo o trabalho de transmissão, todo o trabalho de rebaixamento foi feito pela distribuidora, tá? O que acontece com o grupo A, tá? Ele não tem essa mordomia aí da CPFL, tá? Ele tem que ter o transformador dele, tá? E é por isso, então, que o cliente A tem o seu transformador, beleza, gente? Era nesse ponto que eu queria chegar, tá? Então, não tem jeito. Você quer ir para o grupo A é mais barato, tem vantagens de ponta e fora ponta, tá? E nós conhecemos, né, que vocês já trabalham, só que você tem que investir, você tem que ter uma unidade de transformação. Tranquilo até aqui, gente? Qualquer dúvida, vocês param, hein? Aqui é Bauru, tá? Essa subestação fica lá no Ouro Verde, perto da Castelo Branco, lá na saída para Piratininga, tá? Ela é gigante, tá? E aqui dá para você ver claramente aquilo que eu mostrei, tá? Então você vê lá atrás chegando a alta tensão, tá vendo? A rede de linhas de alta tensão. Aqui por dentro você tem os transformadores de rebaixamento que são gigantescos, tá? A proteção disso. E aqui vai saindo a média tensão para a rua, tá? Então, todo o processo ocorreu aqui dentro, tá? Veio lá da usina, lá da hidrelétrica, passou aqui pelos rebaixadores, tá? Transformadores, veio para a rua, tá? Veio para a rua. Esses três fios aqui são os que estão em cima do poste, tá vendo? Vocês estão vendo aqui essa figurinha? Aqueles três fios que ficam nessa cruzeta lá em cima do poste são esses fios de média, tá? O que acontece com a CPFL ou qualquer outra distribuidora? Ela vai pendurar nos postes de ponto em ponto, conforme a necessidade, transformadores, tá? E esses transformadores vão fazer o quê? Rebaixar para 110, 220, tá? Para consumo aqui do consumidor B. Estão vendo? Tá? Então, no poste, lá em cima na cruzeta, fica a média tensão. Estão vendo? Tá? Que saiu aqui diretamente aqui da subestação. E passando pelos transformadores da distribuidora, você tem a baixa tensão, tá? Que é a 120, 200, que é o 220, 110, que circula aqui nesses quatro fios, tá? Que circulam aqui mais abaixo, tá? Então o poste, a gente tem que tomar muito cuidado com o poste, porque não é igual a tensão que anda aqui em cima da tensão que anda aqui embaixo, tá? Essa aqui é que vai conectar na sua casa. Essa aqui é a que vai conectar no transformador grupo A, tá? Que vai conectar na indústria, que vai conectar em qualquer lugar que tenha transformador. Tranquilo, gente? Tá? Então, esse transformador é responsabilidade da distribuidora, tá? Queimou, explodiu, deu algum problema, ela tem que cuidar, tá? E se tem algum carregamento na linha a mais, ela tem que pôr mais transformadores, tá? Perfeito? O que é o transformador? Tá? O transformador, de uma maneira bem simbólica, tá? Ele é ele trabalha com princípios aqui de indução eletromagnética, tá? Em que espirais, né, enroladas, elas formam um campo magnético, né, formam indução. E por um princípio muito simples de quantidade de espiras, né, você muda a voltagem, tá? Então, se você tem menos espiras desse lado aqui, tá? Eu tenho 600 espiras, eu tenho 50 volts. Se desse outro lado aqui eu tenho o dobro,
tá? A voltagem vai dobrar, tá? É simples assim, tá? É um princípio do eletroímã, né? Então, você eleva e abaixa a tensão a partir desses enrolamentos, né, que você faz de bobinas, tá? Eu sei que quem cursou engenharia elétrica deve estar querendo me matar. Primeiro que não é engenharia elétrica mais, né? Mas é esse princípio, tá? É um princípio bem simples, tá? A potência aí vai ser dada pela essa capacidade que ele tem aqui de lidar de um lado para o outro, tá? A unidade é VA, tá? Que é a potência aparente, tá? Geralmente o transformador é em kVA, né? Que são 1000 VAs, tá? E ele tem dois grandes tipos, né? Que você vai ver aqui, ou ele a seco, né? Que são bobinas aqui sem óleo, tá? É um transformador de uso necessário em alguns locais. Nós tivemos dificuldade para migrar alguns clientes, porque eles tinham transformador a óleo em lugares cercados. Não sei se o Marcelo quer comentar alguma coisa, né, Marcelo? E o transformador a óleo, ele é um grande reservatório de óleo, que é uma caixa de expansão, né? Ele tem aqui radiadores, né? Isso aqui é para resfriamento, tá? O óleo circula aqui, né? E fica aqui dentro, isolando, tá? E ao mesmo tempo esfriando, né? Essas bobinas que estão fazendo essa troca, tá? Quer comentar alguma coisa, Salão? O transformador é uma coisa muito comum, tá? Ele está na nossa vida dentro de casa, tá? O carregador de celular, praticamente tudo que você tem não trabalha em 110, 220 volts, embora mesmo na sua casa, né? O celular seu não é 110, 220, né? Ele precisa do carregador para ser rebaixado, tá? Para voltagem de uso. Tá? Um carregador, eu não sei se são 30 ou se são 9 volts, a voltagem do celular, mas o carregador é um transformadorzinho. A televisão tem, geralmente todos os aparelhos têm, porque os aparelhos em geral são 12 volts, não são 110, 220. Todos os. Eu acho que são do último. Só na. Então, o transformador é uma coisa muito comum. Só a escala aqui que é totalmente diferente, porque a gente está falando de uma transformação de média para baixa tensão, tá? Então, nós vamos entrar aqui na questão de subestação particular, o Marcelo vai explicar com detalhes, tá? Resumindo, então, tá? Coisas que vocês já conhecem, tá? O cliente, para migrar para o Mercado Livre, ele precisa estar no grupo A, tá? Para isso, ele tem que receber energia diretamente da rede de média, tá? Se ele vai receber energia da rede de média, lembra, a rede de média está em 13.800, tá? Ele vai usar em 480, 110, 220. Então, ele precisa ter um transformador, tá? Para o Mercado Livre hoje, não basta só ele ter um transformador. A soma desses transformadores, tá, tem que ser igual ou superior a 500. Tá? A capacidade de transformação das unidades somadas tem que ser igual a isso. E a complexidade das instalações vai variar de caso para caso. Tá? Mas esses três elementos vão sempre existir. E eles são o objeto de trabalho aqui da área. Tá? Então, a área de projetos está sempre trabalhando, tá, com a questão da transformação, tá, que é o transformador em si, tá, com a proteção, tá, que é o que vocês conhecem, que vocês têm na sua casa lá, que é um disjuntor, só que aqui é uma coisa muito mais elaborada, né, dependendo do caso, vocês vão ver que ele tem uma elaboração muito grande, que a gente está falando aqui de uma tensão muito maior, tá, que precisa de uma coisa muito mais profissional, vamos dizer, tá? E a medição. Então, aqui na casa de vocês, vocês veem lá o reloginho, né, da CPFL, mas aqui a medição, ela também é um processo muito mais elaborado, dadas as tensões que passam, tá? E a ordem vai depender do tipo de instalação que foi feita, tá? Aqui só um resuminho, tá, dos transformadores comerciais. O transformador pode ser feito em qualquer potência sobre encomenda, mas você vai comprar mais barato, claro, se você seguir essa escalinha aqui, tá? Então, por isso que a gente fala de 500, depois 300, tá? E assim por diante, tá?
Aqui é uma subestação aplicada, o Marcelo vai comentar sobre as subestações, então. Bom dia a todos. Vamos começar. Existem vários tipos de subestação. Temos a brigada, que é um cubículo em alvenaria. Ele pode ter uma subestação abrigada. Ela tem dois tipos de entrada, né? Ela vem do poste aqui. Ela pode entrar tanto aérea quanto subterrânea. Então, ela entra ou tanto por cima ou por baixo. Depende de cada projeto, de custo, toda a parte do cliente que quer escolher, entendeu? Aqui é um detalhe da subestação, como é que ela é por dentro, como que funciona. Ela sai do poste, entra pelo lado esquerdo, através de mufas de passagem, que ela entra por aqui e passa pela mufa. Tem um para-raio aqui que é para proteção contra os raios elétricos, descargas atmosféricas. Tem uma chave seccionadora aqui para fazer o desligamento e passa pela medição. Essa medição ela é feita por 2 a 3 elementos de TP e TC, que eu vou falar mais para frente. Ela vem aqui por barramentos, passa pela mufa, que é um isolador, e passa pela seccionadora, que vem para proteção. E essa proteção aqui tem um disjuntor, tem os TPs e TCs, e tem um relé de proteção que coordena toda essa proteção. E depois ela vem para outra chave, uma chave seccionadora, que um limitador com ela fusível, e vai para o transformador para fazer a distribuição de carga no cliente. Aqui é um outro tipo de subestação, que é a blindada, que é o mesmo princípio de alvenaria, só que é blindada. Aqui é a imagem dela por dentro. Ela entra por baixo, como ela atrás. Ela vem, passa por um cubículo de seccionamento, passa pela medição novamente, a distribuidora faz essa medição, passa para o disjuntor e o relé aqui em cima. E depois vai para o transformador, pode ser em outro local, ou pode ser do lado. Esse tipo de medição é chamada de medição na média tensão. E toda a medição vem antes do transformador. Vou explicar mais para frente como que funciona. A subestação aérea é um transformador no poste, com a medição e a proteção feita por disjuntor. Esse tipo de subestação é considerado como medição na baixa tensão, e tem a perda nas faturas, né? Importante só comentar aqui que esse transformador e esse poste está dentro da sua área, da sua empresa. Tá? Aqui já não é mais da CPFL, tá? E também o limite máximo que você pode colocar numa subestação aérea é até 300 kVA. Então, não pode colocar 500 kVA, 1000 kVA, você não pode fazer esse tipo de coisa, que até pela ANEEL o limite máximo é até 300 kVA. E algumas distribuidoras, por exemplo, tem cabine em alvenaria que vai até 300 kVA, no caso da Enel São Paulo, que eles não têm posto de transformação, eles não permitem mais fazer posto de transformação. Então, o cliente vai ter que fazer uma cabine em alvenaria, mas a medição vai ser considerada na média tensão e o limite máximo é até 300 kVA. O tipo de proteção muda para cada tipo de subestação. O setor de proteção na média tensão, que é o caso da cabine de alvenaria e a cabine blindada. São componentes principais: o disjuntor de média tensão, o relé de proteção, o transformador de corrente. Ele é um transformador que diminui ele é o mesmo intuito do transformador de poste da distribuidora, mas ele não altera a tensão, ele altera a corrente do sistema. Então ele entra tipo 100 ampere e sai 5 ampere, porque vai para o relógio conseguir medir essa corrente para poder cobrar do cliente depois. Isso ele é necessário nesse setor de
isso ele existe. E o transformador de potencial é um transformador igual ao foi feito explicado anteriormente, mas em capacidade menor. O disjuntor ele é responsável pelo seccionamento intencional ou não da conexão da usina da concessionária. Ele pode interromper a corrente de carga, de curto-circuito, e ele pode ser manual ou automaticamente. O relé de proteção, ele é um relé que ele coordena o disjuntor. Se subir uma tensão, se subir a corrente acima daqui, ele foi parametrizado. Se ele posso falar, um próprio curto, se ele tem uma subtensão, e algumas cabines de alguns clientes, eles têm tipo, um relé mais antigo, um relé primário, que a gente chama de pica-pau. Esse relé, ele não é mais permitido desde 2005 pela ANEEL, e alguns clientes possuem esse. Caso o cliente não tenha a demanda de 500 e tenha transformador de 500 kVA, por exemplo, não vamos conseguir subir a demanda dele, porque esse relé é antigo, e no momento do aumento da demanda, que tem que fazer uma apresentação de projeto, ele é necessário para realizar essa troca para o relé secundário, que é o que está nos slides anteriores, e está na norma atual. Então, alguns detalhes que o cliente tipo, comercial vai lá e não tem essa visão, né? Não tem o conhecimento e mais para frente vai precisar realizar essa troca e não foi falado lá atrás com o cliente, posso dar um atrito com o cliente depois, né? E não conseguir migrar esse cliente por causa dessa troca de equipamento, que é um equipamento caro. A seletividade é a capacidade de equipamento de proteção mais próximo da falta de antecipar. Ele é sempre uma retaguarda, independente da natureza, da falta transitória permanente da tensão, corrente, e outras coisas que faz o relé de proteção atuar. Só para reforçar aqui uma palavra que está grifada aí na parte de relé, vocês estão vendo grifada a palavra parametrização. Quem nunca ouviu a palavra parametrizar o relé? Né? E principalmente o pessoal do atendimento, né? Tem um cliente aí que está tendo que parametrizar o relé. Né? Então, essas atividades, como o Marcelo colocou, né, são atividades que a gente desenvolve aqui na área de projetos, tá? E que são fundamentais aí para que o cara migre, porque ele pode até estar fora da norma hoje, mas a distribuidora raramente vai lá fazer uma visita de surpresa e mandar ele se adequar, tá? Só que quando a gente denuncia o cara, coloca o cara candidato ao Mercado Livre, a distribuidora vai. Tá? E quando a distribuidora vai, ela pega tudo que tiver fora de norma, que na época podia, mas hoje, pela norma atual, não pode mais. Tá? E aí nós vamos reforçar mais para frente, né? Por que que a gente precisa tanto das fotos, né? Quando vocês, principalmente o comercial, o pessoal que tem o primeiro contato com o cliente, visita, né? Por que que a gente precisa tanto dessas fotos? Para que a gente possa ter essa visão, né, do que vai ser necessário, né, feito de adequação para a migração, além da medição, né, se o relé do cara está fora de norma, se o disjuntor às vezes também já está fora de norma, tá? Se tem algum outro problema interno lá de cuidado da cabine, tá? Porque a gente consegue antecipar essas coisas e fazer um orçamento assertivo, né, para o cliente, né, evitando surpresas depois, né, quando a concessionária for, né, como o Marcelo colocou, né, e ela descobrir algum tipo de dificuldade. Tá bom, gente? Aqui é a foto dos equipamentos de proteção, que é feito, eles são os principais, são o relé de proteção, que é o secundário, transformadores de corrente e de potencial, que é necessário, que são esses daqui que estão
na foto, os TCs, TPs e o relé e o disjuntor. Todo esse pacote é o setor de proteção. E ele principalmente, que eu falei lá atrás, é reduzir a corrente, isolar circuitos, permitir os valores da norma. Enquanto a figura não passa aí, a gente está tentando mudar o slide. Ficou claro para vocês o que é o TC e TP? Então são transformadores, tá, que são usados para medição, tá? Porque não dá para medir em 13.800, tá? A gente teria que ter um equipamento de medição absurdo, tá? Então esses equipamentos eles sangram uma parte da energia, reduzem a voltagem para poder passar pela medição, tá? Então são transformadores. Eu vou descompartilhar aqui, mudar o slide na mão, porque travou a coisa aqui. A medição. O setor de medição era que a concessionária instalará seus equipamentos de medição. Nesse setor, o projeto da cabine deve permitir a instalação de transformadores de correntes e de transformadores de potenciais que servirão para medição e faturamento. Nesse caso, esses TPCs e TPs é para medição na média tensão. Tem cabine de alvenaria e cubículo blindado. O posto de transformação, o transformador no poste, ele só utiliza os TCs, ele só reduz a corrente, porque o transformador que está antes da medição, ele faz esse serviço do TP que precisa ser instalado na cabine de alvenaria. A medição na baixa tensão é feita depois do transformador particular, quando já a tensão já é reduzida, e na fatura de energia tem um fator de perdas, porque o transformador é do cliente, a distribuidora entende que pode ter perdas no enrolamento, pode ter perdas por calor, essas coisas, ela coloca 2,5% a mais na fatura de energia e cobra essa conta na fatura. E somente tem os TCs, né? E a medição na média é aquela que é feita antes do transformador particular. Possui TCs e TPs, que é a cabine de alvenaria e o cubículo blindado. Aqui é um exemplo de diagrama unifilar que a gente faz pela Witzer, e é um documento oficial e aceito pela distribuidora e elaborado no AutoCAD. Aqui é um exemplo de diagrama. Aqui é um diagrama de uma loja de supermercados. Ele entra, vem da rede da CPFL em 13.8, passa por uma chave fusível, que é uma seccionadora, tem um para-raio, ele entra por uma caixa subterrânea, caixa de passagem, e cabo isolado, que vai vir por baixo da terra, que entra por baixo da cabine, em alvenaria. Dentro da cabine de alvenaria tem um para-raio, e depois vai para a medição. Ele mede primeiro, vai para a proteção, e depois vai para a transformação. É importante aqui, pessoal, fixar o conceito, né, assim, essa é uma né? Aqui você explica para distribuidor a instalação, como vai ser ligado, né? A rede da CPFL está aqui numa ponta, tá vendo? Aqui você está ligando a rede da CPFL. Qual o caminho que isso vai percorrer, que você vai montar dentro da sua empresa, dentro do seu... Aqui é um supermercado, né, Marcelo? E onde vai sair isso aqui, tá? Vai terminar lá no transformador, tá? Então, esse é o documento que o Marcelo faz aqui, né? É um documento bastante elaborado, o Marcelo tem bastante habilidade de fazer isso daqui é no AutoCAD, é enviado para a distribuidora, tá? E ela vai analisar se isso aqui está coerente ou não, pode pedir alguma alteração ou não, tá? E é em cima disso que é feita a conversa com a distribuidora, tá? Então a gente não escreve uma redação para a distribuidora, eu quero pôr um transformador, um cabo de tanto, não. A gente elabora isso daqui, o Marcelo elabora, envia para a distribuidora aprova, tá? E aí, em cima disso, depois que é executada a obra, né, de instalação, tá? Vamos supor que isso aqui seja um novo supermercado, né, igual o Jaú, que está tendo uma nova loja, o Marcelo foi lá, fez isso daqui, tá? A distribuidora aprova e o Jaú vai lá, ou alguém vai lá e constrói toda essa estrutura aqui conforme o Marcelo projetou,
tá? Então é um trabalho bastante importante aí que o Marcelo faz, tá? E é em cima, então, isso que vocês vão ouvir falar, então, o diagrama unifilar é isso, tá? É a representação, tá, dos diversos pontos aí, onde tem a cabine, onde tem o transformador, e como são conectados e como e ficam os elementos aqui dentro, tá? Por isso também, de novo, tá? Vocês vão me achar muito chato, eu sou, mas eu peço as fotos, porque o Marcelo sem foto, ele não faz isso daqui. Tá? Ele precisa muito das fotos para saber como está isso, por exemplo, um aumento de tensão, tá? Né, Marcelo, alguém vai aumentar a tensão de um lugar. Marcelo, se o Marcelo não tiver o caminho, ele precisa elaborar um diagrama unifilar, geralmente, para um aumento de tensão um pouco grande, né? Um cliente que tem 300 e quer aumentar para 500, é obrigatório, né, Marcelo, você apresentar esse diagrama unifilar, tá? Mostrando, então, como fica aqui, como que o cliente está capacitado para aumentar a demanda de 300 para 500, tá? E como o Marcelo consegue fazer isso? Através de, se é aqui perto, ele vai visitar, tá? Se não é aqui perto, ele precisa de foto, tá? Se é no Nordeste, se é no onde quer que seja, tá? Ele vai precisar das fotos, tá bom, gente? Aqui, deixa eu só vender o peixe nosso aqui, tá? Nós temos aqui, então, essa situação de que nós entramos em ação. Então, o cliente está lá. A rede da CPFL, ele precisa se conectar nela, tá? Às vezes a rede não está na porta dele, tá? Às vezes a rede está a um quarteirão, 2 quarteirões. Nem todo mundo tem aqueles 3 fios em cima do poste, tá? Não sei se vocês já repararam que tem áreas da cidade que não tem, tá? A CPFL não levou até lá, só levou a média abaixo, tá? Então, o Marcelo faz todo esse trabalho, né, de detectar onde tá parada a ponta, né, da linha de média tensão, tá? E então ele vai fazer um projeto ligando essa linha onde ela está parada, indicando para a concessionária onde que vai ficar a entrada, né, desse cliente, tá? Isso para caso de uma nova unidade consumidora, tá? Se o cara vai mudar de B para A e não tem transformador, tá? Também ter feito todo esse trabalho, diagrama unifilar, todo esse projeto, tá? Troca de transformador também precisa fazer, né? Você vai trocar um transformador de 300 por um de 500, tem que fazer o diagrama unifilar, tem que fazer o estudo de proteção, tem que fazer o estudo de seletividade, tem que fazer a parametrização de relé, tá? Oficialização de transformador parece até engraçado, mas não é, tá? É uma atividade, infelizmente, muito comum, né? O cara troca o transformador e não avisa ninguém, tá? E o que acontece? Não vai migrar, né? No documento oficial da concessionária não é esse transformador, ele não tem essa capacidade, tá? Então tem que ser oficializado. Então aí entra o Marcelão também, tá fazendo todo esse trabalho aí de projetos, né? Aí o Marcelo vai falar sobre o escopo do trabalho que ele faz. Eu faço um cálculo para dimensionamento dos cabos, um memorial de cálculo de proteção para dimensionar o cliente para ficar protegido, para não ficar desarmando, e quando tiver algum problema, realmente desarmar, né? O estudo de proteção, que é um estudo elaborado por um monte de cálculos, que depois de concluído, ele é transferido por relé de proteção através da parametrização. O layout de equipamentos, como que está a baía, se o tamanho dela, projeto de posto de transformação, onde vai ser o transformador, quantos cabos vai ter, quantos tubulação, a carga do transformador, o disjuntor, a relação de materiais que vai precisar para colocar esse projeto em pé, o diagrama unifilar de média de tensão, alguns documentos que é necessário para aprovação, carta de apresentação, os anexos que a distribuidora pede, a RT, o lado do enterramento, e a gestão de rotina de aprovação na distribuidora local, cobrança, solicitar e-mail. E a Witzer, ela
faz os projetos e a execução é pelo cliente ou empresas parceiras, né? Não executa nada, somente empresas terceirizadas. Aqui é um cronograma de como que funciona o projeto na distribuidora CPFL, mas engloba para todas as distribuidoras. Você tem que dar uma entrada de viabilidade, toda a documentação, como vai ser o cliente, a distribuidora tem 30 dias para analisar, ela retorna a análise para a gente entra com todo o projeto, o memorial, o estudo, entra com um projeto, ela tem mais 30 dias para realizar a tratativa desses estudos, pode ter aprovação, ou eles podem retornar para a gente para pequenas correções. Depois do projeto aprovado pela CPFL, é feita a obra, instalação do campo do projeto aprovado, pode variar conforme a entrega do terceiro ou do parceiro, né? O prazo, ele pode variar de 20 dias a 20, o projeto inicial, né? Colocar um poste, depois ele vai fazendo todo o processo, construção da cabine, tudo em paralelo, né? E depois de instalado o poste, a gente solicita o orçamento para a distribuidora, e depois a distribuidora tem 30 dias para analisar esse orçamento. Ele vai lá onde está o cliente, verifica onde está o poste, daí eles fazem o orçamento da rede. Vai ficar R$100.000 para fazer levar a rede ou reforço da rede, nesse caso, depende do caso. Eles vão lá e mandam 100 mil. Daí, dependendo, ela arca com todo esse custo, ou o cliente tem que arcar com a parte. Normalmente, 90% dos casos, a distribuidora arca com custo para nova ligação, alteração de carga. Depois de assinado, vem o contrato para a gente assina e manda de volta para a distribuidora. Ela tem 23 dias, em média, assim, para retornar esse contrato. Depois entra no período de 120 dias para ela executar uma obra. Então, é um prazo muito, muito moroso. E, dependendo, ela pode fazer em 60, ou pode fazer só no último dia do prazo. Então, é a vontade dela, né, tipo, cobrança, a gente faz de tudo para acelerar esse prazo, mas ela está protegida pela ANEEL. E depois da obra feita, tudo concluído, a gente solicita a inspeção. A distribuidora vai lá, ela tem 10 dias para verificar a instalação do cliente, verifica se está tudo ok, se não, ela volta, fala, tem que arrumar isso, tem que apertar o para-raios, tem que mudar o transformador de lugar, virar o transformador de lugar. Ela pode falar isso, daí o cliente vai lá, arruma, depois solicita a inspeção de novo, mais 10 dias, e depois da inspeção aprovada, ela tem mais 10 dias para fazer a energização e, posteriormente, a migração para o Mercado Livre. Só, vocês leram a observação ali, que está no quadrinho, a soma desses ciclos aí, que são regulamentados, como diz o Marcelo, são regulamentados pela ANEEL, a gente não tem... a gente pode cobrar, mas a gente não consegue exigir que seja mais rápido. Então, uma ligação nova, qualquer projeto, né, seja uma troca de transformador, né, Marcelo, qualquer projeto, né, pode variar, então, de 210 dias, aí são dias corridos, né, a 270 dias. Então, a gente está falando de 7 meses, no mínimo. Tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, e com expectativas de clientes, né? Tem cliente que fala para a gente esse mês que quer ligar uma unidade nova dele em outubro. Né? Não dá, assim, pode dar, pode acontecer um milagre, mas não é o que os ciclos indicam, né? A gente precisa conscientizar o cliente da importância dele também fazer a parte dele, né? Dele tomar as decisões rápidas, né? Eu quero fazer uma loja, quero. Então, começa pela essa parte de ligação elétrica. É isso que a gente tem orientado os clientes, é isso que a gente gostaria de deixar claro para vocês também orientarem. Nós fizemos isso com o Tonin. O Tonin
antes de começar qualquer coisa, nós já aprovamos para ele o projeto junto à concessionária. Então, antes do trator entrar lá e derrubar um pedaço de terra, já está aprovado o projeto elétrico, tá? Por quê? Porque é o gargalo, né? Vocês já devem ouvir muito, não sei se vocês chegaram a ver aí na avenida, antigamente, ali o cara inaugurou um hospital com gerador lá fora. Tem gente que inaugura supermercado com gerador. Por quê? Porque é mais rápido, às vezes, você fazer uma estrutura pré-moldada do que gastar, do que a concessionária liberar em 270 dias uma ligação elétrica, tá? Então, muito cuidado, né, em conscientizar as pessoas ao entrarem logo em contato com a gente, tá? A gente aqui, o Marcelo, entrar logo, né, com os pedidos, tá? Porque o prazo é esse, né, e a gente não tem como mudar isso, tá? Então, é importante isso ficar bem claro. E aí, a gente faz chover, né? O Marcelão aí, ele tá fazendo papel de poste, tá, gente? Tá? Ele tá. Porque é uma novela, vocês não têm ideia do tempo que demora para o cliente definir onde vai ficar o poste. É a parte. É uma via sacra. O Marcelo foi já cliente mais de 3 vezes. O cliente muda o lugar do poste toda vez. Ele não, vai ficar aqui na frente. Mas vai tampar a frente da loja. Mas vai atrapalhar uma vaga de carro. Né? Não bastasse os 210 dias, né? Ainda tem que ficar o Marcelo aí parado, fingindo que é poste, para o cara escolher se quer um lado, se quer outro. São agruras aí da área, tá? Aqui precisando dessas fotos, né? O Fernando já ficou lá atrás, que a gente precisa elaborar o diagrama, prever o que realmente precisa ser feito, dar um orçamento mais assertivo, prever riscos do cliente atrasar e ter que pagar multa, né? Por atrás de imigração ou até por contrato de energia. Quem pode contribuir? Executivo de vendas, clientes. Daí, aqui, a Victor possui um manual orientativo que já vai mostrar de forma adequada. Depois vai ser elaborado um documento mais completo. Mas vai ter as informações básicas que a gente precisa para prever todo o risco do cliente, né? De migração, de atraso. Aqui é um modelo de foto externa da cabine para ver onde que se é ramal aéreo, se é ramal subterrâneo. Aqui é outra vista de onde da entrada. Aqui é a foto da entrada do cliente, onde tem a medição e a proteção panorâmica. Sempre respeitar as placas de advertência, né, quando você for tirar foto, e não encostar a mão em nada, tá? Essa aqui é uma foto feita por uma câmera do cliente, que ele deu um zoom e tirou essa foto, e não é aconselhado tirar esse tipo de foto, porque está muito próximo ao barramento, né, que é 13.8 que passa ali, e é um risco, né. Aqui é a foto do painel de medição que a gente precisa para ver como que está o estado da caixa, se vai precisar trocar essa caixa, se essa caixa suporta um medidor no Mercado Livre. E aqui e tirar uma foto do medidor para pelo menos 2 a 3 metros de distância, para pegar ele como um todo, não do medidor em si, onde está em volta, ou do conjunto, ou do painel de medição, para verificar como que está esse painel, se precisa fazer a troca, se vai trocar por um maior, para ver se tem espaço para colocar um painel maior também. Depende de distribuidora para distribuidora. Aqui é a foto da baía da proteção. Aqui é a foto da plaqueta do disjuntor, que fica bem próximo aqui, ó. A placa fica bem próximo ao relé, a plaqueta. Tirar uma foto nítida para a gente ver como que está a configuração dele. Daí sempre embaixo do disjuntor tem um tapete isolante, que é para chegar perto dele, para questão de segurança. Aqui é a foto do relé, o relé secundário, e tem as especificações dele. Sempre tirar a foto bem próximo para identificar qual tipo de relé que é. Aqui é a foto dos TPs,
de proteção, que vai fazer a medição, vai fazer a conversão para esse relé medir a corrente para atuar tanto para desligamento ou para subtensão, subtensão, que é a tensão elevada ou tensão reduzida, ele atua. E a foto do transformador, né? Respeitar sempre as placas e não mostrar mais nada, é uma dica. E aqui uma foto do transformador, dependendo a foto da placa, normalmente ela fica no gradil, mas caso não tiver, tem que pegar a informação com o cliente, né? Que é normalmente essa placa aqui tem todas as informações que a gente precisa para elaborar o diagrama. Mas caso não tenha, tem que pegar a potência com o cliente, se ele souber, e a tensão de trabalho, se é 220 ou 380. E a foto do poste padrão de entrada, do posto de transformação, onde está vindo a aérea, foto do transformador por longe, vários ângulos. A foto da caixa de medição fechada, de lado, para ver como que está o estado dela, se ela tem espaço para ser trocada, se ela tem alguma ferrugem que possa ser vista para a distribuidora e precisa ser retrocada, e nisso mitigar o risco de atraso de migração. Aqui é a foto da caixa de medição aberta. Como a gente não tinha muito espaço atrás, só deu para tirar essa foto de como que ela é por dentro, para ver como que está o estado dela, se está enferrujado ou não. A foto do disjuntor, que é de baixa tensão, que tem um compartimento separado. Sempre tentar tirar a foto do numeral aqui, que a gente, dependendo se o cliente não saber a potência ou não tiver placa tão próxima aqui na página de medição, a gente consegue dimensionar a potência do transformador só pelo disjuntor e pelos cabos aqui. Tá? E pela tensão de trabalho que a gente consegue dimensionar para ver se alguns casos tá coerente, alguns clientes eles fazem essa troca de disjuntor com um disjuntor maior porque está desarmando muito ou está consumindo muita carga. Mas normalmente, a maioria dos casos, essa informação do disjuntor é sempre assertiva para a gente dimensionar o tamanho do transformador que tem instalado no poste. Aqui a tubulação, para a gente também ter uma ideia de quantos cabos vai vir por poste, quantas tubulação desce do transformador, para a gente ter também um dimensionamento assertivo do transformador, caso a gente não saiba a potência dele ou não tenha a foto da placa, que é os cabos, foto dos cabos, e a foto da placa do transformador. Pode tirar a foto se tiver de fácil acesso. Ô Marcelão, é o Rodrigo aqui. Posso tirar uma dúvida rapidinho? Pode. Eu acho que eu perdi em algum momento aí. Quando o cliente ele não sabe qual que é a potência do transformador que está no poste, como que a gente faz para ver mesmo? É pelo disjuntor, né? No disjuntor ele tem um numeral aqui da corrente dele. Uhum. Dependendo, daí se pegando a tensão e a corrente que ele trabalha, a gente consegue dimensionar, fazer o caminho inverso para saber a potência dele, para a gente, normalmente é sempre assertivo, porque se o cliente estiver certinho dentro da norma, a gente consegue dimensionar o transformador só pelo disjuntor e pela tensão. Ah, tá. Então, geralmente não está especificado ali em kVA, né? Não, fazer um cálculo contrário para calcular esse tipo de relação. Ah, legal. Obrigado, viu, Marcelão? Aqui é a foto da placa. Normalmente, alguns clientes eles têm a placa fixada junto com o painel de medição. Mas normalmente fica junto no transformador lá em cima. Tem uma cópia que fica no painel de medição. Bom, então, encerrando aqui então a apresentação de hoje, tá? Espero que tenha sido de proveito para vocês, tá? A gente pretende fazer outras, né, mais específicas, né, sobre a medição, sobre outros temas que vocês tragam. Por favor, falem com a gente, conversem, tá? Tragam aí dúvidas, né? Falem com o Marcelo, enviem aí suas dúvidas, tá? Para a gente preparar mais materiais. Prometo que o próximo material vai ser melhor, tá? Esse daqui, infelizmente, foi bastante corrido, tá? Mas esse aqui é o resumo, né? Vai lá, Marcelão, manda o resumo. Então, toda OC Grupo A precisa de um transformador para se conectar à rede de média tensão.
toda instalação de distribuição é uma atividade complexa e necessita de projeto e suporte. A Wietzler provém de suporte, existe componente de proteção e medição que também precisam de um correto dimensionamento. E na maioria dos clientes Wietzler existe só a classe A4, né? Que é a classe que o Fernando falou lá atrás, que é 13.8 a 25 kV. Então, daí existem dois tipos de medições. A medição na média tensão, que vem antes do transformador do cliente, que mede ele passa pelos transformadores de potência, de corrente potencial, e vai para o medidor, e depois vai para o transformador, e nisso não tem perda, 0% de perda na fatura. A outro tipo de medição é a medição na baixa, que é depois do transformador, depois da tensão rebaixada, ele passa por um compartimento de TCs e mede. Então, e nisso a distribuidora cobra os 2,5% de perdas nessa transformação, na fatura de energia. Pessoal, então era isso. Agora, quando vocês virem, caso uma cabine, uma estruturinha divididinha em 3 cômodos, vocês já sabem, tá? Que um tem medição, o outro vai fazer a proteção, tá? E o outro vai fazer a transformação, e esses 3 elementos estão em todos os clientes aí, todo mundo que é conectado em A, tá? Todos os clientes A que são. Pessoal, agradeço bastante a atenção, a oportunidade aí, a paciência do Caio, tá? Por ter dado essa oportunidade pra gente, tá? Apresentar dessa forma, tá? E é isso daí, gente. Muito obrigado. Fernando e Marcelo estão de parabéns. Obrigado aí pelo compartilhamento de conhecimento. E eu vejo vocês aí numa próxima Universidade Wietzler. Até a próxima segunda. Agora a gente fica com o pessoal do comercial aqui na sala. Até mais.